Vou passar aqui para vocês as últimas notícias do mercado financeiro. Esse vídeo aqui vai ser basicamente um resumo do que está acontecendo no mundo e o que importa para você na questão de você investir seu dinheiro, saber o que comprar e vai ajudar até no seu dia a dia ali, saber qual é a hora certa de comprar isso, aquilo, o que é que vai acontecer nos próximos meses. Então, fica comigo que você vai escutar tudo. Tá, a última notícia que eu fiz foi lá da época do Trump brigando com a China, então vou dar uma atualizada um pouco mais sobre isso, ok? Só para relembrar que o Trump ele tinha brigado com a China, estava começando a botar taxa aqui, taxa ali, taxa aqui, taxa ali. Um falava, eu vou botar X%, outro vou botar mais, tipo assim, 10%, 11, 12, 13, e ia subindo até que chegou em níveis absurdos de mais de 100%. E isso afetou o mundo todo, a China começou a ficar com várias produtos ali, sem conseguir vender, porque um dos maiores compradores era os Estados Unidos. Então, o que foi que aconteceu com isso? Eles tinham muitos produtos para vender e não estavam conseguindo dar saída, e aí começou a vender mais barato para outros países, começou a fazer aliança com outros países, e a China mostrou que ela realmente tem um grande poder, porque mesmo com isso ela não ficou afetada, mostrou seu porte ali, ficou firme na sua palavra, falando, eu não dependo só de você, eu também tenho o Brasil ali que eu negocio muito, eu também tenho outros países. Enfim, foi tanto que o Trump ele começou a negociar novamente com a China, ele começou recentemente a fazer alguns acordos e isso está refletindo também no preço de tudo no mercado. E aí, vamos aqui para a primeira notícia aqui, eu separei 9 notícias, vamos para a primeira. Rombo do INSS, 6,3 bilhões, foi bilhões, em fraude em descontos indevidos. Isso aconteceu por volta de 2020, só que só veio aparecer isso agora em 2025. Essa notícia já é até um pouco antiga, mas para caso você não tenha visto ou não saiba dos detalhes, eu vou contar aqui para você. Basicamente, o que foi que aconteceu? As pessoas que eram aposentadas viam na sua folha de salário, né, o salário do INSS, um desconto ali de sindicato. A pessoa achava que era alguma coisa, não contestava, achava que era uma coisa ali que todo mundo tinha. Quem começou a contestar não tinha tantas respostas, até que muita gente se juntou e isso realmente escalou e muita gente começou a saber disso e foram atrás. Era basicamente isso. Durante mais de 4 anos, milhões de aposentados foram vítimas de uma fraude silenciosa. Entidades de classe e sindicatos descontavam valores diretamente da aposentadoria sem autorização prévia dos beneficiários. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, identificou um prejuízo de 6,3 bilhões de reais. O golpe funcionava assim: ao se aposentarem, muitos brasileiros vinham surgirem descontos fantasmas em suas folhas de pagamento, que era serviço que eles nunca solicitaram. E o mais grave, isso passou debaixo do radar por anos, desde 2020 está acontecendo mais ou menos. O sistema do INSS permitia esses descontos sem exigir uma validação ou ciência por parte do aposentado. A investigação culminou na Operação Sem Desconto, que foi acusada isso em abril de 2025. E aí, já emendando com a notícia número 2, que também tem a ver sobre isso, é que o INSS já está começando a devolver esses valores e já foi devolvido cerca de 292 milhões aos aposentados. Com a pressão da mídia e da sociedade, a gente começou a falar muito sobre isso aí, até no Instagram e tal, o INSS iniciou o estorno da parte dos valores roubados. A devolução começou oficialmente em 26 de maio de 2025, com quase 300 milhões sendo pagos a cerca de 1,5 milhão de aposentados. Os valores são referentes, por enquanto, aos descontos de abril de 2025 somente. O processo ainda é lento, depende de muita coisa, muita medida parlamentar, então muita investigação para ver quem é que realmente foi descontado, mas aí eles dizem que vão pagar tudo. Até teve aí uma notícia aí que saiu de uma pessoa que deu uma entrevista dizendo que esses valores seriam devolvidos com base nas seguintes questões. Essas pessoas que roubaram, que foram presas e etc., eles pegariam todos os bens dessas pessoas para poder vender e etc, para poder devolver o dinheiro para quem foi o beneficiário ali, né, que foi lesado, que teve o seu dinheiro pego por esses caras aí. E aí, falando em aposentadoria, você sabia que o déficit da Previdência pode chegar a quase 1 trilhão em 2024, 1 trilhão anual, olha. Déficit da Previdência pode chegar a 810 bilhões anuais até 2040. Mesmo com reformas e cortes, a Previdência Social brasileira continua operando no vermelho. Um estudo recente fornecido pela FE Comércio SP e a CNS estima que, mantido o atual ritmo, o déficit do INSS pode chegar a incríveis 810 bilhões anuais em apenas 15 anos.
Isso significa mais pressão sobre o tesouro, mais impostos a serem criados, cortes em benefícios futuros e etc. O alerta serve para investidores e cidadãos. A bomba está armada. Faz sentido confiar exclusivamente no sistema previdenciário? É aqui que, eu tô sempre aqui batendo nessa tecla. Não confie apenas no INSS. Você não vai se aposentar. É a sigla, né, que o Bruno Perini ele fala que INSS significa. E isso nunca será suficiente. Então, invista seu dinheiro porque muito provavelmente você não vai se aposentar. Isso é uma questão muito sensível, porque quem aqui tem poder para mudar isso? O presidente que tá lá na frente. Só que se ele pega, ele fala: olha, os aposentados hoje se aposentam com 65 anos, mas eu vou fazer uma medida para virar para 70. Ele vai ficar com a imagem muito manchada, porque muitas pessoas vão ficar com raiva dele. Eita, meu avô tá perto de se aposentar e você faz isso com ele. Ou ele tava com fé que ele ia conseguir se aposentar, ou enfim, entendeu? É uma medida impopular, então basicamente eles não vão fazer isso até chegar num ponto que vai ficar inviável isso para a sociedade. Então, invista porque isso aí vai cair. IOF, teve o aumento cancelado. Esse IOF aqui gerou o que falar e eu vou tentar explicar aqui para você. O que o governo fez com o IOF em 2025? Em junho, o governo aumentou o IOF em algumas operações financeiras, algumas que era por volta de 1%, ele botou quase todas em 3%. Eram várias coisas que tinha ali, como envio de remessas para o exterior, uso de cartão de crédito internacional, constituição de trusts offshores, enfim, muitas coisas que afetam você até no dia a dia. Só que isso é uma medida impopular, né? Isso aí afetou muito, muita gente começou a falar sobre isso. E aí ele recuou, porque os empresários e investidores reagiram muito mal, pressão do mercado foi forte e em menos de 2 dias o governo já recuou e revogou esse aumento. E aí o que veio no lugar? Veio a medida parlamentar 1303, que definiu limites isentos, ou seja, ia ser isento até certo ponto. Quanto? Até 300 mil por ano, já atualmente está valendo isso. Em aportes para o exterior ou seguros, etc., vai ser isento. Acima disso, terá 5%. Em 2026, essa isenção passará a ser apenas para 600 mil para cima, ok? Só que aí, por que foi que o governo fez isso? Porque ele está gastando muito dinheiro e ele está tentando arrumar dinheiro de alguma maneira. Só que ele não está arrumando como? Ele tentou IOF, só que o mercado reagiu muito mal. Então, ele voltou atrás. O que foi que ele fez? Ele fez outros impostos para outras áreas. Que áreas foram essas? Teve 2. Vamos começar pela primeira aqui, que foi apostas. Betis e Tigrinho. A alíquota pode chegar a 27%. Olha o título aqui. O governo quer aumentar a arrecadação em cima das casas de aposta online. Isso inclui o famigerado jogo do Tigrinho. A proposta atual eleva a alíquota de 12% para 18%. Ou seja, quando você tem ali um lucro com esses jogos de aposta, você paga um imposto de 12%, só que essa medida tá para aumentar isso para 18%, e já foi até aceito. Mas Alckmin já sinalizou que o Congresso pode subir isso para até 27%. Segundo dados oficiais, as apostas movimentaram 30 bilhões por mês no primeiro trimestre de 2025. Com esse volume e a crise fiscal, a taxação era inevitável, ou seja, os caras viram ali que estavam movimentando muito dinheiro e decidiram, não, vamos pegar uma parte aí dessa movimentação. O impacto disso pode atingir jogadores, streamers e, claro, o mercado de entretenimento digital. E ainda há discussões sobre a proibição de marketing para menores de idade. Então, se você for menor de idade, você não pode fazer marketing para esse tipo de produto. E aí que a gente chega na segunda coisa que os caras querem pegar dinheiro da gente. Fim da isenção do imposto de renda em LCI, LCA, CRI e CRA. Teve outras coisas, mas o que todo mundo está falando é sobre isso aqui. A mesma medida parlamentar, que é a 1303, prevê o fim das isenções do IR para investimentos em renda fixa incentivada, que a renda fixa ela tem algum imposto de renda sim, mas em alguns outros ela foi alterada, que era isento, como o caso do CRI, CRA, LCI e LCA. Antes eles eram isentos, até por exemplo, um CDB rendia X e as LCIs, LCA, CRI, CRA rendia X abaixo. Porém, com a parte do imposto de renda, vale a pena, em alguns casos, você investir nessas LCIs, LCAs e CRIs e CRAs. Mas a partir de agora eles vão ter um imposto de 5%. Então isso aí vai alterar bastante coisa. A partir de 2026, esses títulos que eram isentos para pessoas físicas passaram a ter a alíquota de 5% sobre os rendimentos. Isso afeta diretamente investidores conservadores que usavam LCI e LCA para fugir do imposto de renda. Impacta o custo da captação para bancos e o retorno para investidores. Resumo, até agora o que era seguro e protegido agora passou a ter radar e receita, então vai ser taxado sim. E outra coisa,
eles estão vendo aí, não sei se já foi aceito, vou deixar aí aqui inscrito embaixo, a questão do imposto de renda também sobre a renda fixa não incentivada, que era aqueles que a gente já pagava. Que de 0 a 6 meses você pagava 22,5%, de 6 meses a 1 ano era 20%, de 1 ano a 2 era 17,5%, e de 2 anos para frente era 15%. Eles estão fazendo essa medida para deixar, independente do prazo, em 17,5%, ou seja, 17,5%. Isso aí pode afetar bastante gente que já tinha dinheiro investido. E outra, eles também estão mexendo no Bitcoin, estão com medo das pessoas pegarem o dinheiro, já que eles estão fazendo muitas medidas assim, e transformar tudo em Bitcoin. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles vão taxar os Bitcoins na questão de, se você tinha até 35 mil reais de aporte por mês em Bitcoin, você não precisava declarar, você não precisava pagar nenhum tipo de imposto. Mas a partir de hoje, qualquer valor você vai pagar. Eles tiraram essa isenção de até 35 mil reais de aporte, né, no caso. E tanto se você aportar como se você tiver Bitcoin, a autocustódia vai ser tributada sim. Conflito em Israel e Irã. Tensão internacional pode explodir os preços, isso aqui é uma estimativa do mercado, ok? O ataque coordenado entre Israel e Irã deixou o mercado global em alerta. Na semana do dia 10/6, ou seja, 10 de junho, o petróleo subiu 7% e o barril já começa a ultrapassar $90. Analistas do mercado internacional projetam que, em caso de escalada, esse valor pode ultrapassar os $150. Então, quase dobrando aí. Para o Brasil, isso significa combustíveis mais caros, inflação de custos, alimentos pressionados. E se você falar, mas eu não tenho carro, não tenho moto, não pago ali gasolina e etc, combustível. Mas se você come, que todo mundo come, você vai pagar mais caro, porque a comida precisa ser transportada, e para ser transportada precisa de combustível. Se o combustível está mais caro, isso é repassado no preço final do produto. Matemática básica de economia. Ainda é cedo para afirmar o desfecho, mas o mercado já se posiciona, e os investidores atentos devem acompanhar os próximos capítulos. Vamos para as duas últimas aqui só para fechar o vídeo. Atualização sobre a Selic e o dólar. Selic, estimativa de fechar em 14,75 o ano de 2025 ou mais do que isso. A última edição do Boletim Focus, que foi no dia 14 de junho, projeta a Selic para 14,75% até o fim do ano. Alguns analistas já especulam que pode subir para 15%, caso o dólar continue em alta e a inflação não ceda. Isso significa que o custo do crédito continuará alto e a renda fixa segue atrativa. Por outro lado, trava o crescimento da economia real, de você investir em ações, essas ações serem incentivadas para a empresa, ela transformar isso em crescimento e etc. O investidor deve pesar, travar agora o IPCA mais ou esperar mais para poder travar num valor muito mais alto. E o dólar deve encerrar 2025 entre 5,80 e 5,86. Ele chegou a 6,20 uns tempos atrás, depois desceu, ficou muito tempo em 5,70, 5,75, 5,65. Hoje ele está entre 5,50 e 5,60, por aí mais ou menos. Mas eles estão com estimativa de subir um pouco. O dólar deu um salto nas últimas semanas, pressionados por fatores internos, que no caso é o fiscal, e externos, que é os juros dos Estados Unidos e esses conflitos políticos e geopolíticos. A cotação atual gira em torno de 5,55 e 5,57, aqui como eu falei. Mas a expectativa do mercado é que 5,80 até dezembro desse ano, de 2025. Isso encarece importações e pressiona a inflação e pode tornar ativos dolarizados muito mais interessantes. Quem investe fora ou pretende pode ter agora uma janela de entrada estratégica. Então, aí é uma oportunidade para investir fora, comprar coisas que são dolarizadas, como Bitcoin e muitas outras coisas. Então, se você aguenta a volatilidade, é uma hora boa para se investir. Ok? Então, esse foi o vídeo, esse foi um novo modelo de vídeo. Pretendo trazer mais vídeos assim para o canal, com notícias, atualizações sobre o mercado financeiro. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Entre no nosso grupo aí do WhatsApp, que vai estar o link na descrição do vídeo, que lá eu fico conversando com a galera, tiro dúvidas, enfim, é a comunidade que eu estou criando aqui do canal Victor Santana, ok? Então é isso, valeu, falou e fui!